Quem nunca teve problemas com algum produto que comprou sem testar e ao chegar em casa acabou apresentando algum problema? Para evitar dores de cabeça como esta, que são frequentes entre os consumidores, é recomendado que seja realizado um teste com o produto antes da compra ser efetuada. Eu estou aqui com o nosso querido Rodrigo Cunha, que vai falar com a gente um pouco mais sobre esse direito. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente passando informações ao nosso telespectador. Que bom, ficamos muito felizes com a sua presença. Rodrigo, até bem pouco tempo atrás não era permitido, abrir as embalagens dentro das lojas e testar mercadorias, Hoje isso mudou? Sim, é uma situação nova que o Estado de Alagoas está vivendo, uma lei que foi aprovada e sancionada recentemente. Lei essa que vem baseada justamente na experiência, Berca. Eu fui superintendente do PROCON e por muitas vezes os casos se repetiam. Eu lembro um caso específico de uma senhora que ela tinha comprado um secador. Quando chegou em casa, esse secador não funcionou, ela levou para assistência técnica e passou 30 dias sem ele. E aí ela quis comprar um outro secador durante esse período. Foi em outra loja e pediu para testar o produto antes, porque ela já teve uma dor de cabeça, mas precisava desse secador. E ela pediu para testar o produto, não deram essa autorização para ela, e ela levou para casa, comprou, levou para casa, e quando chegou, não funcionou de novo. Oh, coitada! Então, essa lei, que é de minha autoria, ela foi baseada justamente em casos como esse, que agora permite que pessoas como essa senhora cheguem na loja e digam: eu só pago esse produto, só vou pagar depois que eu testar esse produto. Então, eu tenho esse direito agora. Antes o consumidor não tinha esse direito. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, que se você comprar um produto e ele levar para sua residência e ele tiver algum problema, você deve levar a uma assistência técnica. E aí a empresa tem até 30 dias para fazer esse reparo. Agora o consumidor não vai ser surpreendido com essas situações. Ele vai poder testar o produto antes de comprar. Muitas vezes, em algumas lojas, esse teste só era feito depois da compra. Em outras, até se recusavam. Então, hoje, todos que estão nos assistindo aqui no estado de Alagoas, que for comprar algum produto, pode exigir que seja testado aquele produto. Inclusive, para ver se ele atende suas expectativas. Aqui eu falei um caso de funcionamento, mas a gente pode pular para uma outra situação. Vamos imaginar aqui as crianças. Então, uma criança que está assistindo um desenho em casa e no intervalo daquele desenho aparece um boneco voando e atirando, e é justamente o boneco daquele desenho que faz com que ela queira aquele produto. Ela vai à loja, quando chega na loja... O boneco não faz nada. E na embalagem, também na embalagem ela leva a crer isso, que o boneco está lá atirando, que sai água, que acende luz, faz tudo. Exatamente. E quando ela chega em casa, o boneco mal mexe os braços. Então, olha a frustração dessas crianças. Com certeza. Que aí não briga com o produto, ou então fica realmente sem atender aquela expectativa. Então, hoje, o pai pode chegar e pedir: olha, eu quero testar esse produto antes para ver se realmente é o que meu filho quer. Então, agora isso é lei. Mas, assim, todos os lojistas, as pessoas estão informadas, Rodrigo, sobre isso? A lei, ninguém pode dizer que desconhece a lei. Então, se a lei existe, ela tem que ser obedecida. Mas é necessário, principalmente, que os órgãos de defesa do consumidor, aqui no caso o PROCON também, faça essas divulgações, faça também campanhas educativas, não é chegar já penalizando o empresário, até porque é uma mudança de cultura, tem que se ter todo um passo a passo. Mas eu acho que o principal agente vai ser esse multiplicador do seu programa que está assistindo, que aos poucos vai falando para o consumidor, para o lojista. Boca a boca vai passando. E vai chegar e vai dizer: olha, eu tenho direito de acordo com a lei. E também irei buscar, e já estou fazendo isso, os segmentos, os setores, para informar essa novidade aqui em Alagoas. Você acredita que isso evita o transtorno das trocas, Rodrigo? Sim, eu acho que todos ganham. Primeiro, o empresário também, ao evitar constrangimentos mais à frente e até desgaste com o próprio cliente. Eu falei esse caso do secador, de uma senhora que levou o aparelho para casa e ele não funcionou, ela ficou 30 dias sem esse produto. O empresário, realmente, ele tem o direito de que seja feito um laudo para verificar o que foi que aconteceu com esse produto, ver se foi um defeito de fábrica, mas o consumidor fica insatisfeito, fica chateado com aquela empresa. Claro. Então, situações como essa podem ser evitadas se o produto for testado. Principalmente agora, com a proximidade do Natal, seria muito bom se as pessoas adotassem essa prática, porque é uma época que, via de regra, as pessoas têm muito problema e depois, para trocar, muitas vezes você compra um produto por um preço, aí depois do Natal ele entra em promoção e aí quando você vai trocar você não consegue mais ter o mesmo produto, não, agora ele custa R$30, mas a pessoa pagou 60, por exemplo. Isso. Poderia evitar esse tipo de situação, Pode sim. Agora também é importante mencionar, nessa questão da troca, que o que vale é o valor que foi pago. Então, se pagou um produto que custava R$60... Mesmo que ele tenha baixado... Se ele baixar o preço, o que vale é o que está na nota fiscal.
Então isso é importante porque muitas vezes as pessoas quando chegam na loja que o produto baixou o preço, o vendedor diz que o preço mudou, mas não é bem assim, é o que efetivamente o consumidor pagou que vale. E no caso de presente, Rodrigo, porque normalmente se você ganha um presente você não tem a nota, né? É um presente, aí não serviu, você não gostou, você quer trocar. Aí chega lá na loja, eu vim trocar e tem essa promoção. Como é que a gente age nessa hora? Nesse caso, o consumidor também não teria como comprovar qual era o preço antigo, mas se ele tiver, o que vale é o preço antigo. E acredito que também o comerciante que sabe disso, todo comerciante sabe disso, não deve agir de má fé. Sim. Mas se o consumidor tem certeza, tem alguma forma comprobatória, ele deve sim exigir sempre o valor que foi pago. Então, não é aceitar nada que seja imposto pelo comerciante. A Nina Duarte está fazendo uma pergunta aqui para a gente, se os estabelecimentos são realmente obrigados a aceitar, porque a dúvida dela é a seguinte, bom, ele pode dizer que se você tiver algum problema, a senhora pode trocar sem problema nenhum, tem 30 dias ou tem 1 ano para troca. Ele não pode se respaldar nisso, dizendo, eu não estou me furtando, se você tiver algum problema, resolver o seu problema, mas primeiro você tem que levar. Não. Nessa situação atual, hoje nós temos uma lei que diz que o consumidor tem o direito de taxar o produto antes de comprar. A troca não justifica, então, mesmo podendo trocar. Porque o que acontece? Muitas vezes a expectativa não é aquela e você fica vinculado àquela loja, porque se você comprou ele vai dizer, e não atendeu a sua expectativa, como no caso desse do brinquedo, por exemplo, a loja dificilmente vai lhe devolver o dinheiro. Sim. Geralmente ela vai dizer, troca por um outro produto. Então, nessa situação, o consumidor tem o direito de exigir e testar o produto antes de comprar. Até porque a questão da troca, né, Rodrigo, tem muitos produtos, por exemplo, cafeteira elétrica, eu já tive uma centena delas, que via de regra você compra na loja, aí você tem até 30 dias para trocar, ok. Só que passou da 31 dias, apresentou problema. Aí não é mais a loja que te atende, Você já depende de uma assistência técnica, muitas vezes não tem assistência técnica na tua cidade, quer dizer, é um transtorno imenso, né, que pode ser evitado a partir de agora. Isso, é interessante a gente falar sobre trocas, porque trocas é importante que as pessoas tenham em mente que nenhuma loja é obrigada a trocar nenhum produto, a não ser que ele tenha problema. Mas a grande maioria das lojas tem políticas próprias de troca. Por exemplo, você mencionou um caso aqui de 30 dias. Tem loja que são 7 dias, tem lojas que são 15, tem lojas que só trocam com a caixa, outras que não trocam, se você compra num shopping na parte baixa, não troca se for na parte alta, apesar de ser da mesma rede. Então, a regra da política de troca, quem diz é a própria empresa. Ninguém é obrigado a trocar um produto se ele não tiver problema. Mas a gente sabe, por uma questão de manter a clientela, se tem esse tipo de procedimento. Por isso, o mais importante, principalmente como você falou aqui, nesse período natalino também, é perguntar à loja, primeiro, se ela troca e qual é essa política de troca. Se ela troca um presente, se tem que ter a nota fiscal, se tem que ter o carimbo. Então, é importante saber disso, que ninguém pode forçar uma troca se a loja não quiser. Agora, a partir do momento que ela diz que troca, que ela coloca lá uma informação na sua loja que troca aquele produto em 15 dias, que tem na etiqueta da camiseta que troca o produto em 7 dias, nessa situação se torna uma obrigação. Ela cumpriu o que está estabelecido. Isso. O Bruno Queiroz quer saber qual a punição para as lojas que não cumprirem essa nova medida, Rodrigo. Bem, a punição ela está estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Lembrando aqui que não é esse o objetivo, não é começar logo punindo. Tem todo um trabalho educativo para que se ajuste a essa nova realidade. Mas não obedecendo, o Código ele estabelece multas que iniciam em R$800. E aí, dependendo da residência, dependendo também do tamanho da empresa e do valor do bem que foi afetado, pode majorar e o valor pode chegar a milhões, se for o caso. E às vezes um produto que custou 10, 20, 30 reais, então realmente não vale a pena o comerciante incorrer nesse tipo de situação. Fora né? o sentir no bolso, é sentir que está lesando um cliente seu. Então, e até vir a perder esse cliente, né? Infelizmente, algumas empresas, alguns comerciantes pensam apenas na venda e esquecem do pós-venda. Então, isso é inadmissível. Rodrigo, muitíssimo obrigada, viu, pelas suas dicas.